Olha, é uma honra, uma satisfação receber aqui no nosso podcast o professor Christian Capellini, diretor da Escola de Negócios da Universidade Positivo, e o professor Luiz Pinheiro, diretor da Business School da Positivo também. Muito obrigado por participarem aqui do nosso podcast. Bom, a gente traz um tema não só instigante, mas necessário, muito necessário, nesses dias que a gente está vivendo, que é o da inteligência artificial, né? Vamos pensar que a gente está falando para uma plateia de alunos que estão chegando na universidade, por exemplo, né? Ou seja, o conhecimento que eles têm sobre inteligência artificial é pequeno. Como é que a gente apresenta esse para uns monstro e para outros a solução de muitos problemas, né? Boa tarde a todos. Então, Parracho, é um grande desafio que a gente resolveu abraçar no começo do ano, porque a gente tem vários públicos. A gente tem os professores, que mesmo sendo professores, estudados e tal, eles têm bastante receio em relação a como vão trabalhar, receio em relação à própria profissão também, e a continuidade da profissão. Acho que eu e o professor Luiz, a gente tem falado com muitas pessoas ultimamente sobre inteligência artificial. E talvez uma das dúvidas principais é, e aí, minha profissão, né? O que vai acontecer com ela? Então, os professores, a gente tem que ter uma abordagem, os alunos, é uma abordagem totalmente diferente para que eles abracem isso como um amigo deles, né? Um amigo nerd, alguém que pode ajudar no aprendizado deles e não substituir o aprendizado que eles precisam ter na jornada universitária deles. E a gente vê que no começo, o que a gente consegue fazer como um entry point, né, um início desse trabalho com a inteligência artificial deles, é demonstrar de uma maneira muitas vezes lúdica, de uma maneira muitas vezes com abordagem pessoal, que eles se sentem mais confortáveis, que a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia deles também, em termos pessoais, e depois a gente vai gradativamente levando para a parte de educação, para a parte profissional. Então, devagarinho, a gente vai respeitando o tempo de cada um. Professor Luiz, o que a inteligência artificial traz para a gente? Traz a capacidade de potencializar. Antigamente, a gente não tinha com quem testar, com quem consultar de uma forma tão rápida. Então, nós, professor Christian e eu, acreditamos no potencializador do conhecimento, das ideias, mas a IA sempre ela é uma coajudadora. Nós somos os principais. É verdade que nas turmas, por exemplo, quando você divide a turma em grupos, a IA é um novo integrante daquele grupo? Isso é mesmo. Assim que funciona? Sim. A gente tem dezenas de frentes que a gente tem feito dentro de sala de aula. Algumas a gente tem acertado, outras a gente já está pivotando para fazer de uma maneira um pouco diferente. Mas essa é uma das coisas que a gente acaba fazendo na sala de aula que tem dado um bom resultado. A gente coloca a IA como um integrante das equipes. Os alunos já ficam loucos de contente, já de cara, né? Tipo, que legal, vou ter uma inteligência artificial aqui para ajudar. E só que daí eles começam a entender o que a gente tem feito, porque uma coisa é você dar um trabalho que pede X para ser entregue, e outra coisa é quando você coloca a inteligência artificial nesse grupo, a gente já não pede mais esse X, a gente já pede 3, 4X do que tem que ser entregue. Então eles estão notando que é legal ter a inteligência artificial para ajudá-los, mas eles estão notando que também eles estão sendo muito mais cobrados do que eles eram antigamente. É muito diferente daquele antigo, que eu já posso dizer antigo, né? Ctrl copy, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. É muito diferente. Isso. Acho que a realidade que nós recebemos hoje, né, professor Christian, é um aluno super digital, Parracho. É um aluno que já vem com o smartphone, conectadíssimo, e o que ele quer ter na sala de aula é uma experiência diferente. E essa experiência com um robô, para nós é muito inovador, para nós é muito drone, né? Muito novo, muito diferente. Por que o conceito da inteligência artificial chegou com tanta força agora, nesse momento que a gente está vivendo? Isso se deve a quê? Olha, só para você ter ideia, esses algoritmos não são muito diferentes de décadas atrás. Eu estudo inteligência artificial desde 1996 e quando eu comecei em 96 já tinha muita gente que me ensinou que é muito fera mesmo. E não era tão diferente do que tem agora.
Eu tenho algumas desconfianças boas em relação a isso. Uma delas é o poder computacional. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de processamento muito mais rápido, a gente tem um acesso digital a muito mais gente, mas eu acho que talvez o pulo do gato principal agora, e o que a gente acaba mais conversando, eu e o professor Luiz, nas palestras, é sobre o ChatGPT, que é o que está mais popular, mais em voga. O que a gente tem notado é que hoje esse pulo do gato talvez se dê à facilidade de uso. Ele é mais, na nossa área a gente chama de user-friendly, né? Ele é mais amigável, ele é mais fácil de utilizar. Hoje, eu e o Luiz, a gente já conversou com acho que umas 3 ou 4 mil professoras e professores do ensino público aí nesses últimos meses para capacitá-los em relação à inteligência artificial. E a gente vê as professoras, até as mais idosas, a gente vê que elas têm facilidade de mexer com isso, porque é como se estivesse usando o WhatsApp e perguntando para uma amiga as coisas. Então, essa facilidade gerou uma massa de testes muito grande e a gente está notando que as pessoas têm falado um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Então, isso acabou sendo do tipo, opa, eu tenho que mexer com isso aí porque eu estou fora da vibe do pessoal. Qual seria a maneira mais correta para a gente se iniciar na inteligência artificial? Existe um passo a passo? Vocês notam que eu estou preocupado em falar para um público que não tem uma intimidade muito grande com isso ainda, né? Não falar para um público que já está super familiarizado, né? Como é que a gente começa a se relacionar com a inteligência artificial com todos esses recursos que tem aí hoje? Começa pelo ChatGPT. O ChatGPT é o mais friendly amigo da inteligência artificial. Você entra lá no site, ChatGPT no Google, coloca a sua conta, pode ser Hotmail, Google, qualquer conta gratuita, você já tem acesso a uma IA generativa. Você já tem acesso a um robô, de forma gratuita, né, em todos os idiomas. Então, quando a pessoa, pode ser um aluno, pode ser um empreendedor, pode ser um professor, pode ser um profissional, qualquer pessoa tem esse acesso ao ChatGPT. Acessando o ChatGPT, você vai fazer perguntas. Então, você pode perguntar como que ele está se sentindo, você pode perguntar uma dica para cozinhar, né, professor Christian? Você pode perguntar algo sobre o planeta Terra. Então, você pode fazer qualquer pergunta. Então, a nossa dica é: adote, né? Use o ChatGPT como a sua primeira inteligência artificial. Vocês vislumbram já hoje, ou mais pensando no futuro, dilemas éticos em relação à inteligência artificial? Ah, sim. Eu acho que esse é talvez a maior preocupação hoje de quem está pensando, né, a inteligência artificial. No começo do ano, a gente reuniu os professores da universidade, quando a gente falou para o nosso reitor lá, o Roberto de Benedetto. Pedimos para ele dar uma olhada na inteligência artificial e em algumas poucas horas ele já entrou em contato com a gente, falou no começo do ano, final de janeiro, falou, reúnam todos os professores que a educação já não é mais a mesma. A gente precisa mudar a universidade inteira. A gente conversou com professores de todas as áreas da universidade. E nesse momento a gente começou a ver que com os professores, não só os de direito, de pedagogia, a gente começou a ver um levante de preocupações éticas em relação a isso. E é bastante complicado, porque ninguém tem essa resposta e a gente imagina que o caminho que está sendo percorrido no mundo inteiro em relação a isso, eu costumo comparar como você deixar crescer uma árvore. Muitas vezes você deixa crescer, vai crescendo um galho meio torto ali, um galho meio torto aqui, você até não quer, mas deixa crescer. Só que vai chegar um momento em que as coisas precisam ser podadas. Então, a gente sabe que depender da boa vontade, de maneira geral, não é uma coisa muito boa. E a gente sabe que tem usos, inclusive tem países que já até declaradamente não tem nenhum tipo de corte ético em relação ao uso de inteligência artificial. Então a gente sabe que coisas ruins já estão sendo feitas e coisas piores talvez serão. E a gente sabe que talvez dessas coisas ruins abra-se a possibilidade ou a necessidade de criar regulações. Estabelecer limites, parâmetros, né? Mas aí, o ChatGPT, que a gente tem citado mais, ele já tem bastante limites. Então, você chegar lá e falar, me explica aí como eu crio uma bomba, me explique alguma coisa relacionada à droga, à violência e tal. Ele já, da maneira dele, que é sensacional, bem polida, né? Ele já vai pedir desculpa. Na própria vai falar plataforma já tem já vai dizer, uma previsão. E tal. Até quando se pede questões médicas, ele até explica sobre questões médicas, mas ele deixa bem claro, consulte um médico e tal. Então, a gente sabe que tem já alguma regulação, mas vai precisar mais. Bom, vocês frequentam muito, vivem, né, num ambiente, num universo do mundo de negócios, né? Como a inteligência artificial já está sendo aplicada, como que os profissionais dessa área de negócios já têm
se apropriado dessa ferramenta para melhorar os seus resultados, enfim? A área de negócios é uma das mais impactadas, porque você tem 3 níveis: operacional, intermediário e estratégico. O operacional, ele já está sendo substituído por muitas inteligências artificiais. Então, assim, aquele atendimento primeiro nível, aquelas coisas operacionais, você já consegue usar uma IA para isso. O que nós achamos interessante na área de negócios, e está no trecho do capítulo do livro, é de você testar. Então, eu tenho uma ideia de abrir uma pastelaria em Curitiba, no bairro X. Antigamente, eu teria que abrir essa pastelaria, testar. Se você coloca na inteligência artificial e vai simulando, eu acho que é um ambiente seguro para você fazer essa simulação de negócio. Então, o que a inteligência artificial traz para os negócios é ampliar as possibilidades de testes, de simulação e de experiência. Então, antigamente era eu e o meu negócio. Hoje é eu, o meu negócio e uma inteligência artificial me ajudando a superar muitas barreiras, né, professor? Na área de TI, falando um pouquinho, eu tenho acompanhado, eu sou diretor da CESPRO também, que é a maior associação que a gente tem na América Latina de TI. E eu tenho conversado com empresários, isso já desde o começo do ano. E eu tenho visto que já teve demissões, então já teve pessoas que foram atualizadas aí por uma IA, mas também já tiveram várias outras vertentes da área de TI que mudaram. Então, as pessoas tiveram que se adaptar. Hoje, inclusive, na universidade, a gente tem disciplinas que ensinam a usar a IA para o trabalho, porque não tem como a gente formar um aluno de TI hoje se ele não sabe usar devidamente a IA. A gente vê na área de TI muito do que o Luiz falou, porque são empresas também, mas a gente vê que no operacional, a inteligência artificial, ela programa. Então, se você chegar, você nunca programou, fez um programa na vida, um aplicativo para celular ou coisa assim, ela vai fazer para você. Inclusive, vai te explicar como é que você publica, como é que você roda, como é que você faz isso, vai documentar, vai te explicar o que ela fez. Então, chegou um momento em que uma parte base criativa das empresas de TI, a gente tem visto muitas outras empresas, principalmente do que precisa uma base criativa, essa base já está sendo alterada e depois os profissionais vão deixar um pouco melhor, um pouco mais especializado, porque as empresas precisam. Professor Christian Capellini, professor Luiz Pinheiro, quero agradecer a vocês pela disposição de participar do nosso podcast e tenho certeza que essas informações que vocês trouxeram vão alimentar muito a curiosidade das pessoas e a busca também por mais conteúdo, por mais informações. Então, foi realmente um privilégio conversar com vocês aqui. Nossa, muito obrigado. A gente tem feito esse trabalho há alguns meses de disseminar. Eu acho que esse é o papel. Você chegou a perguntar para a Raça qual seria o primeiro passo. Eu acho que talvez a gente tenha ajudado um pouquinho a esse primeiro passo, para as pessoas perderem o medo e tentarem. E elas vão ver que é muito fácil usar. Eu diria, Parracho, sobre o futuro, né? A IA não veio substituir as pessoas, né? Mas ela veio substituir as pessoas que não usarem a IA. Então, eu acho que usem, ela está aí e ela veio para potencializar, para melhorar a gente como seres humanos. Muito obrigado, sucesso para vocês. Para você também, obrigado.